Vou ter que repetir. Imagina você ir para o cenário que você quer, o cenário que você escolheu para o seu 2026, e sem nenhum tipo de sofrimento. Quem acredita que isso aí é possível? Quem acredita que é possível? Seja você creator manager, seja você cantor, você é artista e creator manager. Dentro do seu trabalho de creator manager, você tem que ter um cenário. Dentro do seu trabalho como artista, você tem que ter um cenário. Imagina que esse cenário é um filme. Esse cenário é um filme. Cara, eu quero viver esse filme. Dá para construir esse filme sem sofrimento? Eu creio. Quem fala a verdade, quem acha que alguma coisa lá dentro falou, não, Samuel, é difícil, é pesado. Não tem problema, nós aqui estamos em casa. Manda aí. Eu creio. Provavelmente a galera que assistiu todas as aulas, né? Eu acredito. Maravilha. Além de crer, eu não tenho opção. Aí é melhor ainda. Quando você quer alguma coisa e você não tem opção de não alcançá-la, você está no melhor cenário possível. Esse é o melhor cenário possível, porque quando você não tem escolha, a sua consciência, ela se prende, a sua atenção, ela se prende naquela única escolha, porque não tem mais saída, e como a gente sabe que a atenção é expansão, aquela escolha é só questão de tempo dela chegar até você. Então, assim, a maioria das pessoas que eu conheço, fala assim, nossa, tudo aconteceu pra mim quando não tinha mais jeito. Quem já passou por isso aí? Quando não tinha mais saída, aí o negócio funcionou. Acontece, né? Nossa, não tinha mais jeito, a parada foi lá e aconteceu. Marcos ali também. Inclusive, eu estava conversando sobre isso aqui com o Marcos em reunião antes de entrar aqui com vocês. Eu senti, falei assim, cara, eu preciso reforçar isso com a galera. Eu preciso reforçar isso muito com a galera para que eles tenham em mãos. Vocês vão ter aqui em mãos, ó, cadê a varinha? Achei, ó. Vocês vão ter em mãos o poder de acelerar a sua jornada em direção ao cenário que você quer. O nome desse projeto aqui, né, é um treinamento que chama Conexão Artista Ilimitado, que a consequência dessa conexão, dessa perspectiva, é o impacto máximo. Não só no ano seu de 2026, mas se você sustentar esses ensinamentos para o resto da sua vida. Quando não tem mais jeito, ou vai ou vai. É isso aí, Felipe. Eu estava quase perecendo quando entrei na agência de lives. Isso é nosso café da manhã aqui. Galera chega aqui desse jeito. Maravilha, galera. Ó, antes de tudo, como eu falei aqui, é muito importante que você tenha o cenário, o que eu realmente quero, ok? O cenário, o resultado final do que você realmente quer. Só assim que é possível fazer um plano para que esse cenário aconteça. Se eu não tenho um resultado específico definido para a minha vida, é como se você tivesse cometendo um crime com a sua própria natureza.
Samuel, então peraí. Se eu não tenho um objetivo, eu estou ferindo a minha natureza, baseando, baseando-se que nós somos seres criadores, a gente tá aqui para, a gente nasceu, a nossa natureza, ela é criativa. A gente nasceu para criar realidades. Então, se você não tem um objetivo, é como se você estivesse abrindo mão da sua natureza. Se você não tem um propósito, se você não está indo por uma direção, por um destino que você próprio escolheu, você fica como se fosse um barco à deriva. E esse barquinho à deriva, o mundo, ele influencia você para ir nas direções que o mundo quer. Então, aqui no Artista Ilimitado, nós estamos assumindo o nosso poder. Porque o que eu quero, eu consigo. Podem escrever aí. O que eu quero, eu consigo. Natural, de boa. Ah, mas tem um aqui, uma coisinha aqui dentro de mim que diz que não. Isso é só um padrão que entrou de alguma maneira e tá te contando uma mentira. Mas o que você quer, você consegue. Qualquer coisa que você quer, você consegue. E a gente tem um mantra aqui que é: eu sou o que eu sou, eu sou o que eu sou, e eu tenho o que eu quiser ter. Inclusive, eu estava esquecendo de fazer aqui um merchan de hoje. Olha o que que chegou aqui, gente. Eu mandei fazer. Olha aqui, ó. Vocês estão vendo? Logo, logo eu vou disponibilizar para vocês, ó. E o que está escrito, vocês estão vendo, está escrito aqui? Isso aqui é um símbolo do ilimitado, para você lembrar. E aqui está escrito, para você lembrar lá na sua live, seja você. Quem quer essa garrafinha? E ela ainda marca a temperatura. Tô aprendendo a mexer nela ainda. Então tá aqui, seja você, símbolo do artista ilimitado. E agora nós vamos ficar aqui acompanhando na nossa aula. Logo, logo eu disponibilizo para vocês aí. Poderosa, viu? E decodificada com artista ilimitado. Semana que vem eu libero para vocês, disponibilizo para vocês. Quero, nesse aqui, a galera quer aí. Show. Então vamos lá. Então escrevam o cenário que você quer, porque imagina que a gente, né? Imagina que você é um barco, você está no ponto A, você quer chegar no ponto B. E é assim, gente, no mundo, né? Ou existe o motorista ou o passageiro. Você pode sentar no trono do motorista da sua vida e levar a sua vida para onde você quiser, ou você pode sentar como passageiro e deixar que o mundo leve você em direção às circunstâncias do mundo. E a gente não nasceu para ficar à deriva. E é por isso que eu bato tanto nessa tecla de vocês definirem um cenário que vocês querem, de forma específica. Agora vamos falar. Na nossa aula, na introdução do nosso conteúdo Artista Ilimitado, isso é uma coisa que magnífica, 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 magnífica. Eu falei para vocês o seguinte: o mundo exterior é um reflexo do nosso mundo interior. O que eu tenho hoje na minha vida é baseado em quem eu sou. Quem você é, você quer conhecer você, você
analisa, faz um olhar 360 graus para todos os resultados da sua vida. Então você tem seu resultado financeiro. Você vai olhar para o seu resultado financeiro, você vai simplesmente de forma neutra e analítica, você vai descobrir quem é você nesse quesito na área financeira. Vamos falar aqui especificamente na área financeira, na área artística, ok? Então, por exemplo, a gente trabalhou aqui. Se você é, se você é um padrão, se você tem um padrão, você automatizou em você, uma pessoa que automatizou nela a vítima, ela tem um padrão, ela tem um padrão descendente ou estagnado. A realidade dela é estagnada. A gente já ensinou isso aqui. Porque quando eu tenho autorresponsabilidade, procura em mim as respostas, você entra num novo nível de ser. Então, falei muito de autorresponsabilidade aqui, falo disso há muito tempo. Então, se eu procurar em mim as respostas, eu me melhoro, eu me transformo numa pessoa melhor e minha realidade acompanha automaticamente. Então, nós aqui do Artista Limitado, nós trabalhamos, nós trabalhando no cerne de manifestação, de reflexo da realidade, que é em você mesmo. E mais do que importante do que entender isso, é ver as coisas acontecendo. Por exemplo, eu saí de um padrão de vítima, entrei num padrão de autorresponsabilidade, eu virei uma pessoa autorresponsável, ou seja, que não culpa nada nem ninguém pelos resultados e busca as respostas em si mesmo. Você padronizou e você vai ver a consequência disso. A consequência disso é subida constante. Isso aqui a gente trabalhou, quero subir constante. Vou me treinar para a autorresponsabilidade. Bati muito na tecla. E autoinvestigação é autocorreção. Anotem aí, autoinvestigação é autocorreção. O que que a gente faz como artistas ilimitados o dia todo? Autoinvestigação. Hum, peraí. Achei um padrãozinho de vítima tentando entrar aqui. Ô, ô, ô! Dá licença, meu irmão. Não tô mais dormindo. Não tô mais refém do externo. Eu sei que tudo sou eu. Sai. Opa, o que que em mim gerou isso? A gente assumir e padronizar a vítima é catástrofe, não pelo mal, mas é catástrofe para você entender como funciona o universo. Ah, se eu tenho um padrão de vítima, enfim, se eu tenho um padrão, qual outro padrão que a gente trabalhou aqui? Outro padrão de olhar para baixo. E aí tem uma lei que diz o seguinte: a atenção é igual a expansão. Se você olha para cima, você sobe, se você olha para baixo, você desce. Ok? Se você olha para cima, você sobe, se você olha para baixo, você desce. E aí todas as cenas, elas são neutras. Ontem a gente falou aqui, o Léo falou disso, tudo é neutro. Tudo é neutro. Você que coloca a definição em algo. Aí você pode colocar uma definição que te constrói, ou você pode colocar uma definição que te destrói. Se você colocar uma definição que te constrói, você é construído. Você se torna um ser melhor e reflete realidades superiores. Se você colocar, se você definir em relação a algo que está acontecendo, uma definição negativa, você vai trazer aquela situação para sua vida. Samuel, o que você está falando aqui, você está me ensinando? Não, eu estou te revelando. Observa por conta própria. Eu não estou ensinando, eu não estou aqui para ensinar nada, eu estou aqui só para te mostrar. É tipo, acorda, meu, se toca para isso aí, cara. Presta atenção, presta atenção.
Eu não estou aqui para ensinar, eu estou aqui para mostrar. E é muito importante que vocês percebam e falem, nó, fiz isso, aconteceu isso. Mudei, fiz isso aqui, aconteceu isso. Isso aqui é mais interessante para mim. E você tem total poder de escolha. E aí, por que que tá abraçado com o que não te sobe? Por que que você tá abraçado com o que não te eleva? Tá com medo do seu poder? Você tá com medo do seu poder. Você é muito poderoso. Você é muito poderosa. Então abandona o que não te dá poder. Você só precisa abrir mão do que não te dá poder. Dei uma pincelada aqui para a gente fortalecer as revelações que a gente está trabalhando aqui durante essas semanas. E agora eu vou falar, vou até compartilhar minha tela aqui, sobre como ir igual um foguete para o cenário que se quer e sem sofrimento. Vocês querem isso? Quem quer? Manda aí nos comentários. Liguem as câmeras, prestem muita atenção, gente. Teve uma aula aqui que eu falei, quem lembra? Que eu falei sobre a moleza. Quem lembra da aula da moleza? Não deixa a moleza te distrair e ficar abraçado com essa parada que você não aguenta mais. Fala, moleza, sai fora. Vou prestar atenção e vou fazer, vou testar, não é? Veja por conta própria. Igual eu falei que não estou aqui para ensinar, não. Faça e veja por conta própria. Então, com todo o amor do mundo, presta atenção aqui para você evitar de dar cabeçada na parede. Evitar muito sofrimento. Aqui é melhor aprender, né? É melhor a gente aprender no amor do que na dor. Mas se a gente não aprende no amor e fala, cara, vou assumir a responsabilidade, vou assumir meu poder, vou observar tudo que eu preciso trabalhar em mim, vou direto na fonte, vou de fato elevar, aí você vai deixar o universo, que não tem como você competir com o universo para aprender, não precisa. Não precisa sofrer, pode ser bem mais fácil. Vamos lá. Como ir igual um foguete para o cenário que se quer e sem sofrimento. O que a gente quer, o que a gente quer, nada mais é, como eu falei aqui, reflexo, deixa eu aumentar a letra, reflexo de quem a gente é. Eu estava conversando com o Marcos agora há pouco e eu falei assim: imagina o cenário que você deseja. Dentro desse cenário que você deseja, é necessário que você seja um vendedor. Dentro desse cenário que você deseja, é necessário que você seja um vendedor, inclusive vocês também. Na nossa, na nossa, no nosso ensinamento aqui, você não, como que eu explico isso? Você não estuda para ser o vendedor. Você se coloca nas situações de venda e a identidade de vendedor é desenvolvida. Vocês, como artistas, vocês têm hoje isso aqui é indispensável dentro da personalidade de vocês. É necessário que vocês se tornem excelentes criadores de conteúdo, um criador de conteúdo viral.
E provavelmente quem que está fazendo isso aqui? Está estudando, está olhando o ter, está olhando todas as estratégias e cursos e papapá e etc. de produção de conteúdo da face da Terra e está assistindo vídeo de produção de conteúdo, curso de produção de conteúdo, produção de conteúdo. Quem que faz isso aqui? Quem está fazendo isso aqui? Quem faz isso muito? Gasta tempo, gasta tempo no ter, gasta tempo no fazer, mas nunca vai na causa do fazer e do ter, principalmente do ter. E aí, agora pensem comigo, quem que vai tornar um excelente criador de conteúdo no menor tempo possível? O artista que faz um conteúdo por dia ou um artista que faz três conteúdos por dia? Um artista que faz três conteúdos por dia ou um artista que faz cinco conteúdos por dia? Aqui tá, aqui tá o segredo. Quantidade e consistência é o combo para você se transformar em quem você precisa ter para refletir o cenário que você quer. Então, a gente é interessante que vocês façam um estudo de quem está onde você quer estar e você faça o estudo perguntando quem essa pessoa é, para você mapear nas situações que você precisa se colocar de forma estratégica para se transformar naquele ser que reflete aquela realidade que você também quer. E aí, para a galera que eu vou ajudar de forma individual, eu vou ajudar cada um montar uma arquitetura do ser. Eu vou pegar pessoas junto como se fosse uma dieta e vamos falar, ó, aqui tá o que você precisa se tornar. Aqui tá o plano para você se tornar isso no menor tempo possível. Então são todas as situações que você precisa se colocar durante a semana para se transformar em quem reflete aquele resultado que você deseja. Vocês estão conseguindo compreender, gente? Ou tá complexo? Manda aí só para eu entender se vocês estão pegando. Manda aí no chat. No final eu vou responder as perguntas de vocês. Estão conseguindo compreender? E aí é quantidade, análise de melhoria e consistência. Cara, como eu posso. Ó, você fez um. Vamos supor, quando eu fui aprender a vender, eu abri lá, fui fazer, falei, cara, tem isso aqui, quer comprar? Cara, vamos reunir aqui para fazer uma reunião de venda. Entrei lá na reunião com o cara. Fiz a reunião. Eu saí da reunião, o que que eu penso? Como eu faço a próxima reunião melhor. Fiz a reunião, me pergunto como eu faço a próxima reunião melhor. Aí a Mirella tá. Na teoria tá claro, na prática não. Vou murar. Na prática, por exemplo, se dentro da sua característica você precisa se tornar um influencer, você sabe, quem sabe aqui que é influencer maior que empresário? Eu já falei isso aqui semana passada. Influencer é mais valioso do que empresário. O Toguro, ele abriu um negócio aí, ele ganhou acho que 10 milhões para ele fazer parte do negócio, para ele entrar no negócio. Então tá, como me tornar influencer na prática? Como te tornar influencer na prática? Você vai montar um cronograma de conteúdo nas redes sociais com o objetivo de se tornar influencer. Vocês estão entendendo a simplicidade? Um cronograma de conteúdo com análise, melhoria de forma consistente para se tornar influencer.
E aqui vem a chave. Aqui vem a chave. O que é pesado não se sustenta. Para se sustentar, precisa ser leve. E quem torna algo pesado é a nossa própria percepção. Como assim, Samuel? Por exemplo, toda vez que você faz pelo ter, você está criando frustração e peso para a construção do seu ser. Quando você faz pelo ser, você ganha todos os dias. Quando você faz, que é o nosso princípio aqui do artista ilimitado, quando você faz pelo ser e pelo servir, você ganha todos os dias. É felicidade, é leveza todos os dias. Quando você faz pelo ter, você sempre vai ficar frustrando, 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 frustrando. E se você faz pelo ser e pelo servir, você sustenta aquilo. E na verdade, você começa a se sentir tão feliz, que a quantidade, ela naturalmente aumenta. Você consegue performar muito mais pela felicidade. Quem lembra quando era criança que você ia fazer algo que você gostava muito, começava ali de manhã e um tipo de brincadeira que você gostava de fazer, quando você piscava já estava escurecendo. E se deixasse, você ficava ali, se seu pai e sua mãe te chamasse, você ficaria naquilo ali até a noite. Quem lembra de um episódio desse na infância? Algo que você brincava, fazia? A criança, ela estava ali simplesmente por ela ser e pelo que ela estava aprendendo ali diante daquela brincadeira. Jogar bola na rua. Vocês estão conseguindo? Quem está conseguindo pegar a matemática? E aí, quando você não precisa começar com 3 vídeos, você não precisa começar com 5 vídeos. Você precisa se conectar com o ser melhor e tirar o ter de lado, porque o ter ele acontece automaticamente, galera. Você não precisa se preocupar com o ter, você só precisa saber do ter para organizar o ser. Você só precisa saber do ter para organizar o ser. Anotem, eu só preciso saber do ter para organizar o ser. Se eu ficar, ó, é uma frustração, é uma infelicidade muito grande, é um peso, é um sofrimento a gente ficar, nós ficarmos fazendo algo todos os dias pelo resultado. Ah, eu vou abrir live ali para vou abrir, postar um vídeo para viralizar. Vou abrir um vídeo. Se eu chegar e sentar e vou abrir um vídeo para viralizar, que vergonha eu tenho que sentar e meditar. Nossa, que coitadinho de mim, fazer um vídeo para viralizar. Oh, meu Deus. Perdido. Frustração interna absurda. Quantos vídeos viralizam? Cada 50 vídeos, um viraliza, você vai ficar 49 dias se batendo. 49 dias se cacetando. E sendo que o melhor é sempre estar feliz agora. Cerveja automática em mim. Que magnífico dessa. Trazendo isso aqui para os creator managers que estão participando. Então, tipo assim, quando você faz, cara, por que que eu estou fazendo conteúdo? Para servir e para eu ser melhor. Para servir o que eu ser melhor. O que que eu posso fazer para servir melhor e para ser melhor? O que que eu posso fazer para ser melhor e servir melhor? Para ser melhor e para servir melhor? Para ser melhor para servir melhor. Quando você, quando você entra, você pode entrar dentro disso aqui agora. Você não precisa, você pode entrar disso agora. E aí você só observa se na hora que você vai
Na hora que você vai fazer um conteúdo, você vai fazer uma live, onde que está a sua cabeça? Ó, ó, gente, ó, essa cabeça no resultado adoece até o seu corpo. Sabiam disso? Essa cabeça no ter todos os dias, tipo, você de fato sofre, você cria uma estrutura interna doente, baixa sua imunidade, o pensamento, ele gera química no corpo. Vocês sabiam disso? O que você escolhe alimentar, passou um pensamento, você identificou com aquele pensamento a sua atenção, padronizou aquilo na emoção, a emoção cria uma química e você vai ficando doente. Mas quem que está fazendo isso com você mesmo? Quem que está fazendo isso? Você mesmo, você mesma, a gente mesmo. Todas as vezes que a gente faz pelo ter, aí entra na ansiedade, aí entra na expectativa, que é melhor amiga da frustração. Quem é a melhor amiga da frustração é a expectativa. Anda junto, assim, coladinho. Agora, o ser, você fala, não, cara, que massa, eu fiz esse vídeo aqui, isso aqui ficou bom, isso aqui ficou amanhã, eu vou fazer, dar esse toque que vai ser um pouquinho melhor. E aqui vai ser um pouquinho melhor. Eu estou fazendo essas aulas aqui e eu sempre medito para que cada aula eu seja melhor, para que cada aula eu seja melhor. E eu vou ficando feliz, 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 feliz. Eu falo assim, nossa, que magnífico isso aqui. Que magnífico isso aqui. Ontem eu fui fazendo reuniões o dia todo, eu não queria parar. Entrei dentro do túnel do Léo, embora. Entrei dentro do túnel que o Léo entra, servir, 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 servir. E era como uma criança jogando bola. É, quando o foco é no ter, a gente se afasta muito do propósito e a conta depois pesa muito. Depois não, Paula, na hora. Já tá pesando na hora, só tá acumulando mais peso. Ao longo do tempo vai pesando de fato, vai ficando muito mais pesado, mas pesa na hora. E só piora, perfeitamente. Gente, só pelo ser. E aí vem uma outra coisa. Ah, olha, então existe essa arquitetura que você precisa fazer. Por exemplo, você tem que se tornar um artista baseado no cenário que você quer, né? Então, eu quero me tornar um artista que impacta absurdamente as pessoas que passam pela minha live. Se é o que você quer, não é? Aqui nosso mantra é tem que nada. Você quer, eu decidi fazer isso, eu quero. Tem que, você não tem que nada. Você escolheu, eu quero ser um artista que faz muita diferença na vida das pessoas. E aí entrar dentro das situações que te dão prazer em ser melhor nesse quesito. Então você vai abrir live, você vai ali, de fato, primeiro, um artista que ele não está conectado, ele não conectou ainda com o propósito da existência dele, ele anda frustrado. Ele anda muito frustrado. Todos os dias para ele é uma frustração. Ele pode ter até pequenos prazeres, artista, creator manager, seja o que for que você está fazendo. Se a gente entra desconectado do servir, a gente está indo buscar um prazer por um resultado seguido de uma dor e um vazio existencial. Eu estou querendo que vocês percebam uma coisa. O fazer pelo servir, pelo propósito, seja em qualquer âmbito profissional que você esteja atuando, seja você creator manager, seja você, seja você artista, seja você fazendo outra coisa agora, a razão da sua existência é
o impacto que isso gera na vida das pessoas. A razão da sua existência é o impacto que isso gera na vida das pessoas. Tirou as pessoas, o que que aconteceu? O que que aconteceu se tirar as pessoas da sua live? O que que aconteceu se tirar a sua base dos Creator Manage? O que que acontece? Vai para onde? Você não existe. Você não existe. Ô Samuel, então quando eu tô desconectado do servir com propósito, eu estou caminhando para minha não existência? Sim, você está forçando a sua não existência. Não existência naquele trabalho. Conseguiram pegar, gente? E aí vem uma outra coisa. Ontem eu falei isso, hoje eu vou falar de novo. Vocês querem lançar música. Você sabe por que que vocês não lançam música? Sabe por que vocês não gravam vídeo? Sabe por que a gente não lança música, não grava vídeo, não faz live, não faz as reuniões? Porque a gente está pensando na gente, nos nossos interesses pessoais. Você está olhando aquilo como se fosse sobre você e não é sobre você. Enquanto for sobre você, é vazio. Enquanto for sobre você, é vazio. Enquanto for sobre você, é vazio. Agora, você quer que o infinito jogue a seu favor? Faça pelo próximo e seja melhor para o seu próximo. Seja o artista que você está servindo, seja o público que você está servindo. Agora a gente quer crescer tratando o outro como um adversário. Ah, se você me agrada, você é meu amigo. Se você não me agrada, você é meu adversário. Pô, os caras na minha base é tudo vitimista. Difícil demais de ensinar. Os caras da minha base, lá, os artistas da minha base, é tudo vitimista. Não, meu público lá é chato demais. Pode contar um segredo? Quem tá assistindo aqui pela primeira vez, galera que tá chegando agora, eles são espelhos de você. Você tá olhando pro seu espelho. Se o cabra chato aparece pra você, é porque você é chato. Se um cara chato aparece na minha frente, é porque eu tô sendo chato. Se alguém me xinga, tá revelando, literalmente tá revelando o que tá dentro de você, dentro da gente. Tudo, eu adoro a live no TikTok, eu adoro a oportunidade da exposição, igual eu tô aqui com vocês, porque eu vou e olho diretamente pro espelho. Olha pro, tá bonito? O que você tá vendo na sua live, o que você tá vendo nas suas redes sociais, tá bonito? Tá lindo, tá maravilhoso? Você acha que você tem que lutar contra o espelho? É o espelho que você tá lá, cara fechada, entrou lá na live com cara fechada, e aí entrou um monte de gente de cara fechada e te xingando lá na live. E aí você começa a xingar. Nossa, esse povo aqui é mal-humorado, chato e não sei o quê. Agora faz uma brincadeira, pergunta como eu estou. Aí você vai assustar, você vai tomar um susto, que você vai perceber que eles só estavam refletindo o seu estado. Tá, gente, pode continuar nessa pegada ou vocês querem
que eu fale como viralizar um vídeo no TikTok? Continua nessa pegada ou vamos brincar de viralizar vídeo no TikTok e fazer estratégia de live? Que eu posso ensinar aqui. Então, quem tá lá estudando estratégia de live de TikTok tá perdido. Tá perdendo tempo. Olha para si. O que eu tô ensinando aqui para vocês são experiências que eu tive direta. E eu fui vendo como que as coisas funcionam. Eu quero que você veja como que as coisas funcionam. E aí você fala, caraca, meu, vocês acham que eu não fiquei assustado igual vocês estão assustados? Fiquei assustado, mas ao mesmo tempo encantado. Porque olha que encanto, cara. Então só se eu sou. Aí eu abro aqui e solto um foguete, eu brinquei com vocês. Se eu sou o problema, eu também sou a solução. Olha que magnífico. E galera, e quando eu descobri isso aqui, é, essa lei que eu quero muito que todos vocês percebam, eu sento assim, vou, às vezes você vai num encontro de família, né? E aí as pessoas estão conversando, elas estão conversando, se você vai ver a maioria das pessoas conversando, tá? Isso aqui é para quem quer acordar, quem quer continuar dormindo, tudo bem, é mais fácil ficar dormindo. Você vai sentar assim para conversar com as pessoas, elas começam a falar que o cenário político, a economia, o fulano de tal, que ela está em perigo, porque a economia pode cair, o governo pode não sei o que, ela está em estado de perigo. E aí eu fico olhando e falo assim, nó, ela poderia se sentir totalmente segura agora, porque tudo que vai acontecer vai ser simplesmente reflexo de quem ela é. O mundo pode estar explodindo. Se você, nos seus olhos, tiver a bondade, a prosperidade, o amor, você só vai ver no seu mundo bondade, prosperidade e amor. Pode estar explodindo o mundo. Você vai ver o que você é. E você vai ter o que você é. Pode estar explodindo o mundo. Por exemplo, vamos supor que, vamos supor que a economia do Brasil explodiu, deu bizil, só que você é uma pessoa autorresponsável. Então, as pessoas vitimistas têm uma frase assim: enquanto uns choram, outros vendem lenços. E aí tá a galera lá chorando porque a economia deu bizil e o cara que ele é autorresponsável, ele tá vendendo os lenços lá para os que tá chorando e ficando mais rico do que ele tava antes. E rachando de rir dos chorão. Bicho, ó, eu tô falando com ele, cara, só depende de você ser autorresponsável, mas você quer ficar olhando pra fora aí, então vai comprando meu lencinho aqui que eu vou ficando cada vez mais rico, e vai vender lencinho, pus que quer ficar reclamando da vida e do mundo e do planeta e dos galera que chega lá no TikTok, do público do TikTok não viraliza meu vídeo, do Instagram e vai embora. Entenderam? Nós estamos completamente seguros. Podem anotar, eu estou completamente seguro aqui agora. E cada vez que eu sou o melhor, eu reflito realidades melhores. Cada dia que eu sou melhor, reflito realidades melhores. E aí você entra no encanto, porque a pior coisa é a gente era se a gente não tivesse o poder de transformar nossa realidade. A melhor coisa, a coisa mais triste que seria no mundo era a gente não ter o poder de modificar nossa realidade. Você imagina, isso aí para mim é muita tristeza. Agora, anotem, tenho o poder de mudar a minha realidade. É tão simples quanto isso. Se eu ser melhor, vai tudo subir. E aí, nos âmbitos do cenário que você quer construir, você vai ali focar no ser melhor. Tudo nas suas mãos. Voltando aqui à conexão com o servir, em uma expansão de consciência, eu busquei fazer vocês sentirem isso, mas
Alguns não sentiram, alguns sentiram. É, em uma expansão dos seus sentidos, em uma conexão, em um nível de experiência consigo mesmo maior, você vai conseguir ver claramente que o outro é você. Então, tudo que você faz para o outro, pode anotar isso aí. Você está fazendo para você mesmo. Tudo que você faz para o outro, você está fazendo para você mesma. Tudo, 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 tudo. E aí, vocês vão perceber essa ligação nossa com o próximo, ela acontece no coração. Sabe quando você, por exemplo, você vê uma pessoa numa, numa situação desafiadora e o seu coração dói por você ver uma pessoa numa situação, é a ligação. Se vocês não tivessem ligação, você não sentiria o que ela estava passando. O coração está a própria conexão. E aí você tem que sair da razão e descer para o coração para você perceber essa conexão com tudo e com todos. E aí você entra dentro do verdadeiro servir quando você desce para o coração. Quando você vai para a mente racional calculista, você desconecta do servir. Quando você, nesse âmbito de propósito, você entra. A mente, gente, ela é. A mente, ela é. Vocês podem até anotar aí. Um computador para servir o seu coração da melhor maneira possível. Ela faz, é para você usar ela como uma calculadora para fazer o que seu coração quer fazer. Então, ela é para organizar o que o coração pede. Para que que eu vou usar minha mente? Calcular, fazer os cálculos, me organizar, planejar, papapá, para fazer o que o meu coração pede. E aí nós estamos aqui no Artista Ilimitado para a gente estar fazendo um processo de inverter, escolher com o coração, pensar com o coração e planejar com a mente, que é o trabalho dela, é um computador. Você cria os padrões melhores nela para servir seu coração, você vai criando os padrões que precisam ser desenvolvidos. Estão conseguindo pegar? Como ir igual um foguete para o cenário que se quer e sem sofrimento. Baseado em tudo que eu falei, antes de eu escrever aqui, comentem aí como ir igual um foguete para o cenário que se quer e sem sofrimento. Mandem no chat, vamos ver quem pegou. Antes de eu escrever aqui. Comentem aí. Vamos ver se vocês compreenderam. Servindo e pensando no ser. E com autorresponsabilidade. Então, servindo, pensando no ser e na autorresponsabilidade. Vou dar um exemplo. Eu acho que eu dei esse exemplo nas últimas aulas. Muito prático aqui, viu? Eu Esses dias eu passei o dia todo fazendo reuniões e tal, tava cansado. Aí deu umas 6 horas e aí eu falei, vou pro CrossFit. Quando eu pensei em ir pro CrossFit, na hora eu tava cansado do meu corpo, passou um pensamento assim na minha cabeça, cara, você tá cansado, você vai treinar lá de qualquer jeito, você vai treinar lá de qualquer jeito, esse treino seu não vai render, você vai mais fadigar o seu corpo do que ter alguma resposta. Aí passou esse pensamento. E aí eu fiz uma afirmação em cima desse pensamento. Fui muito louco. Esse pensamento, ele desdobrou num sentimento de falta de vontade de ir para o CrossFit.
Tô passando para vocês a autoinvestigação. Ele desdobrou num sentimento de falta de vontade de ir para o CrossFit. Aí ele passou, eu fiz uma afirmação em cima dele. Eu falei assim: eu estou indo para ser disciplinado. Eu estou indo lá pelo ser, não pelo resultado do treino. Eu estou indo lá pelo ser disciplinado. Foi impressionante como instantaneamente mudou a minha emoção. Eu fiquei com muita vontade de ir. Quando eu falei, não, eu vou lá pelo ser. Aí eu fui lá no CrossFit e eu tava lá muito feliz e tal. E fala assim, que alegria, cara. Eu fiquei com vontade de fazer um vídeo no meio do treino porque eu tava muito feliz. Aí eu falei, quase que eu deixei um pensamento do ter me tirar no caminho do ser hoje. Eu ia perder hoje pelo ter. Eu ia perder um dia pelo ter. Vocês conseguiram pegar? Eu estou dando exemplo de academia saúde. Servindo o artista, sendo o artista que vai como foguete, encarando o próximo como nós mesmos e pensando o melhor para eles. Exatamente, Tiagão. E principalmente atuando todo dia. Eu vou até escrever aqui, olhando para o ser. Como é que vocês vão se organizar? Como é que vocês vão, como é que vocês, ó, vou até ajudar aqui. Como se organizar? Como, como tomar decisões? Isso aqui, decisões para a vida, para a carreira, para tudo. Ó, na sua organização, se colocar dentro das tarefas que te levam a se tornar quem você quer para refletir o cenário que deseja. Então, como eu vou me organizar? Você vai montar o seu planejamento, tá? Quais as situações eu preciso me colocar? Quais as tarefas que eu preciso organizar que vão me levar a me tornar quem eu quero para refletir o cenário que eu desejo? Como tomar decisões? Muito simples. Essa escolha me faz ser melhor? Sim, igual faz. Não ou tenho dúvida? Não faz. Não escolhe. 24 horas. Se aqui me faz ser melhor, tô dentro. Não me faz ser melhor, tô fora. Me faz ser melhor, tô dentro. E aí você já esquece medo, esquece tudo. Esquece medo, esquece tudo. Se faz ser melhor, é sim. E acabou. Ah, não me faz ser melhor. Não. Tenho dúvida. Não também. Se não é um sim, se não é um sim rápido, ali, é claro o sim, é não. Dúvida é não. Você sabe o que que eu passei aqui? Então tá, imagina aí, todo dia, o que que você faz todo dia? Todos os dias, nada mais, nada menos é uma sequência de decisões.
E aí, uma estratégia de aceleração é você identificar as decisões que te fazem ser melhor e as decisões que não te fazem ser melhor. E aí você tira as decisões, as tarefas que não te fazem ser melhor e você escolhe as tarefas que fazem ser melhor. O que que vai acontecer? Qual que é a consequência? Qual que é o desdobramento? Qual que é a consequência? Qual que é o desdobramento? Um, o ter vem automático. E aí, quando você mais acelera a transformação do seu ser, mais você eleva, você transforma em um ser cada vez melhor. Quanto mais rápido você se transforma num ser cada vez melhor, mais realidades melhores vão acontecendo. O ter vem automático. Então, minhas decisões são muito claras, muito claras. Isso aqui vai me fazer ser melhor, eu vou. Tô dentro. Vou dar um exemplo do Léo aí, ó. Pode dar um exemplo do Léo aí? Vou jogar aqui no. Pode jogar no meio da galera, Léo? Sua meta? A Léo disse que vai vir morar em Florianópolis. E ele botou uma data. Instantaneamente, como ele já está dentro do Artista Ilimitado, ele já sabia que essa mudança, inevitavelmente, vai fazer com que ele seja muito melhor ainda do que ele já é. Pode passar o medo no corpo, pode passar o que for. Ele já escolheu, estou dentro, vou para lá. Ele pode ter passado o medo, a insegurança, a versão antiga briga, a versão antiga espernia, faz o que for, vai encher o saco dele, pode encher o saco dele se ele não deixar ela quieta. E aí vem os amigos e vai testar ele, vem os parentes e vai testar ele, que na verdade é ele mesmo se testando, vem os parentes testar. E aí, você acha que você vai conseguir? Aí vem os amigos testando, e aí ele fala, olha eu me testando aqui, cara. A Aline também quer morar em Floripa. E aí, só que ele decidiu, já era. Só que ele decidiu e ele sabe que essa decisão vai colocar ele em um novo nível de ser. E aí, eu falei ontem que ontem eu falei sobre o tempo. Quem lembra eu falando sobre o tempo, como o tempo era medido pelos gregos? Isso aqui é muito poderoso. O tempo na Grécia, ele era medido, eles mediam o tempo pelo a sua elevação em direção à sua forma mais elevada. Então, o tempo era medido pela caminhada para a sua forma mais elevada. Então, o que que é tempo? É a caminhada para a minha forma mais elevada. Então, o que que eu estou fazendo quando eu não estou caminhando para a minha forma mais elevada? Você está literalmente sem vida. Eles consideravam sem vida quem não estava se usando o tempo para caminhar em direção à forma mais elevada. Aí eles olhavam ali são aí tinha a galera que estava parada e eles, imagina, eles comentavam, ali são os que estão é, literalmente mortos vivos. Aquele que não está, isso aqui para os gregos, viu? Aquele que não está se elevando em direção à sua forma mais elevada, eles são mortos vivos, eles estão sobrevivendo. Então imagina,
um ser que pode se elevar a estados superiores e inimagináveis. Isso é a natureza dele e ele abrindo mão, não, não quero a minha, vou rejeitar a minha natureza. Não quero. Abriu mão, abriu mão de si. Quem está sobrevivendo abriu mão de ser humano. Quem não está melhorando a si mesmo, pelo menos temporariamente, enquanto a gente não está melhorando a nós mesmos, sendo melhores a cada dia, a gente está abrindo mão de ser humanos. Mas a própria natureza, como ela conspira para a evolução, você vai perceber que o sofrimento nada mais é do que um convite para acordar para a natureza nossa verdadeira de evolução. Então, todo sofrimento, ele não é punição, ele só é um convite para você retomar a sua natureza evolutiva. Podem ter, não existe punição no mundo, só alinhamento. Podem até anotar isso aí. Tudo que acontece com você que você acredita que é ruim é nada mais, nada menos do que alinhamento. É ou não é, Léo? Tudo não foi alinhamento? Tudo foi alinhamento. Não existe punição no mundo, só alinhamento com sua verdadeira natureza. E a nossa verdadeira natureza, ela é conectada, ela vê o próximo como nós mesmos. Servir é natural, ela é abundante, ela é próspera, ela é feliz, ela é alegre, ela é ilimitada. O contrário disso é só educação para você perceber isso. Olha que engraçado. Samuel, o que que eu vejo como mal é o quê? Também não é mal. O mal, ele é único e exclusivamente para você perceber o bem. Ou seja, ele também é perfeito. O que a gente chama de mal não é mal, é bom, porque o mal é para perceber o bem. Você experimenta uma situação, quem já experimentou uma situação, vou dar vamos supor que você, vou fazer falar uma analogia aqui bem simples. Fica 24 horas sem comer. Se você tem perdeu o sabor pela comida e às vezes até pela vida, era só 24 horas sem comer. E aí, você fica 24 horas sem comer e depois você vai comer essa primeira refeição. Veja o sabor que você vai sentir. Mas porque você experimentou o contraposto, que é a ausência de comida. Você experimenta a ausência de comida, você percebe o valor da comida. Então, a gente experimenta a outra parte, o outro lado, justamente para conhecer, a gente experimenta a sombra para conhecer mais da luz. A gente experimenta a sombra, único e exclusivamente uma experiência para a gente saber mais, experimentar mais a luz. E é muito importante que a gente tenha consciência, ó, conhecendo a si mesmo e fazendo a integração, entendendo que é por isso que Jesus fala, "A tudo dai graças." Por que que ele falou? Foi Jesus que falou isso? A tudo dai graças? Porque ele sabia que tudo era, é e sempre será para o bem. Tudo é e sempre será para a consciência. A tudo dai graças, a tudo dai graças. Inclusive, eu sempre na minha vida eu descobri que aquilo que eu me intrigava era ali que estava o maior. Meu Deus do céu. Quem passou por uma situação muito difícil na vida e
Depois você descobriu que ela foi o maior presente. Comenta aí no chat. Quem passou por uma situação muito difícil e falou assim: Caraca, meu, eu precisava passar por isso para entender. Aí você percebeu, eu precisava passar pela situação para eu pegar o contraposto. Algumas vezes. E aí, Nessa, e todo mundo, agora é mais prático. Agora pode ser mais prático. Tipo assim, tá acontecendo, não deixa. Ó, cara, tá acontecendo alguma coisa aqui para eu ter mais consciência. Aprende de forma. Aqui, ó. E quem tá participando do Artista Ilimitado, eu tenho uma boa notícia para você e um excelente. Vocês querem saber dessa notícia? Todos aqui que estão assistindo, que estão aqui hoje, todos que assistiram alguma aula, você, no seu dia a dia, você vai passar por processos de alinhamento. Porque você escolheu a consciência e agora a consciência está com você de forma mais nítida e mais clara. E aí você vai sonhar, vai aparecer um lá na sua live, vai aparecendo situações e você vai falar assim: caramba, igual a Dessa falou, eu acredito que as coisas vieram das aulas, as coisas vieram da consciência. Já está acontecendo. Pensa no mês que trouxe situações de alinhamento. Gente, comemora, teste atrás de teste, fique esperto, tá? A hora que terminar aqui os Creator Manage, vai um cantor vai abrir lá e vai te xingar tudo lá. Pá, 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 pá. Aí você vai chegar lá, você vai ter que lembrar que você é ele, vai ter que cuidar dele com carinho. Você falou, ô meu bem. Creator, o artista vai entrar na agência novo aqui, né, na casa, e vai te xingar. Aí vai entrar um fã lá, aí você vai querer né, achar que é ele. Não, a consciência falou assim: vão ver. Sabe o que que a consciência faz? Vão ver se ele pegou o que foi passado na aula. Foi passado nas aulas do Artista Ilimitado. Aí as crianças também, viu, Pauline? As crianças são as melhores para fazer o teste da consciência. Aí já tô avisando, pra vocês ficarem espertos. Gente, agora tô entendendo tudo. Eu já tô avisando para todo mundo ficar esperto. Bem que tá vendo duas de uma vez. Pois é, por exemplo, tá vindo duas filhas. O que que elas vão fazer? Eu vou ficar só caladinha, elas me alinhando. Você acha, coitado do pai que acha que é que ele que tem que ensinar pro filho. Oh, meu Deus do céu, tá atrasado. O menino ele já tá nascendo de uma circunstância muito mais avançada que a gente que tá aqui. Você acha, eu vou ficar calado e elas falando e eu só ouvindo e aprendendo. Igual o Léo fala, caladinho. E aí, eu tava com um colega lá no CrossFit, né? E ele falou assim: Cara, velho, esses meninos tá muito pra frente. Eu falei: Por quê, cara? Não, eu tenho meus dois filhos lá e eu fico tentando ensinar as coisas pra eles, eles não aprendem, de uma ignorância danada. Aí eu falei: Ixi. Aí eu não entrei no assunto, mas eu falei: Depois para pra prestar atenção, o que que ele tá querendo te ensinar? Que ele tem muito mais pra te ensinar do que você pra ensinar ele. Porque ele já nasce numa versão, as crianças muitas vezes, elas já nascem numa versão diferenciada. E a gente tem, né, que abrir mão e ser humildezinho para aprender com os nossos filhos. Lógico que a gente vai passar o que a gente acredita que é o melhor para ele, mas o principal é observar caladinho o que que ele está ensinando para a gente desde que ele começou a falar, desde o começo. Então eu já tenho essa consciência. Então elas estão vindo me ajudar. O que que minhas filhas estão fazendo? Elas estão vindo me ajudar. No quê? No meu processo de ser melhor. E que bom que veio duas, que dobra o ser, né, Léo? Ué, vou dobrar o ser.
Samuel, você não quer fazer Réveillon, acelerador quântico, aceleração exponencial? Então toma, meu filho. Você pediu, bateu, a porta abriu. Eu que pedi, eu falei, não, quero um processinho assim mais. E tem que tomar cuidado. Léo sabe, né, Léo? Que quando anda um pouquinho, expande o ser na hora. Léo sentou na mesa comigo e ele falou, cara, eu preciso mudar, sair da casa dos meus pais. Eu falei, bora definir a data agora. Coloca a data aí agora. Aí ele assim, eu falei, é. Não, aí eu tô pegando leve. Réveillon quadruplicado no próximo. E você sabe, gente, que acerta tudo em vocês também, viu? Vocês ficam brincando com fogo. Aí agora eu vou no. Deixa do dobrado, vamos parar no dobrado. O C ir melhorando aos pouquinhos. É ótimo, é excelente melhorando aos pouquinhos também. A não ser quando a gente precisa fazer uma boa ruptura, né? Cara, pera aí, eu preciso fazer uma ruptura, não tô ganhando dinheiro suficiente, não tá me proporcionando a liberdade que eu quero. Aí eu sou a favor de um salto. Eu sou a favor de um salto. A Fernanda, não, pelo amor de Deus. E aí aqui o Léo tava aqui em Florianópolis, é expansão total, né, Léo? 24 horas. É, galera, hoje o que eu tinha para passar para vocês era isso. Hoje foi uma aula mais profunda para a gente integrar mais, para quem está chegando aqui pela primeira vez, para a gente integrar mais ainda esse processo nosso evolutivo do ser. Retiro com o Samuel. Nós vamos fazer um evento presencial. Essa semana vamos agendar. Tem um encontro lá em São Paulo. Tem um encontro lá em São Paulo. A gente está organizando para fazer um encontro lá também do Artista Ilimitado. Já estou alinhando isso com o Marcos. Essa semana eu vou lá em São Paulo também. Nós vamos olhar essa questão, tá? E aí no presencial é mais intenso, né? Tem de ser mais intenso do que a gente está experimentando aqui. Muito feliz por ter escolhido estar aqui hoje e investir no meu ser. E essa é minha única intenção com esses encontros do Artista Ilimitado. Se esses encontros eles estão fazendo vocês melhorarem quem vocês são como pessoas, como seres humanos, um pouquinho, isso eu saio daqui muito feliz, muito satisfeito com a sensação incrível de missão cumprida. E eu sinto de forma muito intensa o agradecimento de vocês. Eu não mostrei, mas umas 3, 4 vezes, não sei quem viu, eu tava chorando aqui. Quem viu? Umas 3, 4 vezes, em 3, 4 aulas, eu estava chorando. Eu estava chorando de felicidade. Tamo junto? E eu quero que vocês chorem de felicidade pelo amor que vocês vão receber dos seus fãs e das pessoas que estão esperando você se expressar de forma autêntica, sendo você, seja você. E para concluir a nossa aceleração, tira tudo que te pesa, que não faz parte de você. Remova tudo que te pesa, porque tem que ser leve. O que não é leve, você vai perceber que são coisas que não fazem parte da gente, porque a natureza nossa, é leve, plena e perfeita. Estamos juntos? Vamos pôr nossa musiquinha, uma das músicas aqui. Tamo junto, Guizão, bora pra cima. Os Creator Managers que participaram aí.
Vamos para nossa musiquinha poderosa. Peraí. E eu vou deixar uma mensagem final aqui para vocês. Não percam nem um segundo. Fiquem aqui até o fim. Às vezes, nos acréscimos acontece algo muito especial. Não é verdade? Quem ficou até o fim várias vezes. Lembrem-se da razão da existência da carreira de vocês. Façam o seu trabalho pelos artistas ao qual você serve, pelo público ao qual você serve. Eles são a razão. Pergunte como eles estão se sentindo e coloque o seu coração nas respostas deles. Coloque o seu coração nas respostas deles, o que eles estão sentindo ao acompanhar a sua live. Comece a sentir o que eu estou sentindo agora. Faça esse exercício. Você vai encontrar o significado de cada ato. Vamos juntos? Ndafunga kumusha ndafunga kumusha